Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos estudando em o Evangelho segundo o Espiritismo, essa nossa relação com o mundo material, com as sensações geradoras de prazer para nós. E porque, em verdade, essa é a característica fundamental de uma sensação, o prazer que ela gera nessa percepção que vamos cada dia mais ampliando do mundo que nos rodeia, do conforto que ele vai nos proporcionando e, consequentemente, nos estimulando a progredir e a melhorar. Então, as sensações, elas têm esse grande papel de nos conduzir para o progresso, especialmente o progresso intelectual, abrirmos as fronteiras da civilização. E com isso, inevitavelmente, nessa relação, nós vamos nos apegando a essas questões e desejando cada dia mais viver melhor, o que é absolutamente esperado e que é saudável. É assim que sobrevivemos, é assim que progredimos, assim que o progresso intelectual se faz e abre portas para o progresso moral. Então, o que é que nós temos que tirar disso e que Jesus nos chama tanto a atenção quando fala que não é possível servir a dois senhores? Não é possível servir a Deus e a Mamon simultaneamente, é o que ele diz. Porque há momentos em que temos que estar a serviço, sim, do mundo material, justamente porque vivemos nessa dimensão. Então, nós estamos no capítulo 16, no item 7, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então, a utilidade que a providência dá à riqueza, significando que nós não temos o direito de utilizar a riqueza a nosso bel prazer, ao nosso belo prazer, para nos beneficiarmos pura e simplesmente. É claro que nós vamos aprender com Paulo de Tarso que o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a provar dos frutos. Portanto, aquele que está na vinha do Senhor, suando e trabalhando, quando o primeiro fruto amadurece, é ele que está ali, né? Quando a primeira flor desabrocha, é ele que vai admirar, é ele que vai usufruir, é ele que vai se relacionar, isso é natural. A questão é, na abundância das riquezas, quando elas já foram utilizadas para aquilo que nos é necessário à sobrevivência, para aquilo que nos é necessário à dignidade enquanto seres humanos, para aquilo que o padrão civilizatório nos exija, quando esses recursos que amealhamos já foram utilizados para nós, para os que estão próximos, para a nossa família. Qual a providência daquilo
que está sobrando. Então, nós vamos lembrar que Jesus considera muito difícil estabelecermos esse ponto de equilíbrio. Tanto que ele diz, quando aquele jovem, pedindo uma orientação segura de o que deveria fazer para ganhar o reino de Deus, considerando que ele já cumpria todos os deveres para com a lei de Moisés, e Jesus então diz que para que ele fosse perfeito, ele queria ser perfeito, que ele se desfizesse de tudo que ele tinha, que ele abrisse mão de tudo o que significavam algemas, que significasse prisão ao mundo de César, ao mundo material, que sufocasse o seu tempo e que então abrisse mão disso, desapego, e fosse seguir. Então, para isso, como ele tinha muitas coisas, ele teria que vender tudo que ele tinha, dar aos pobres, e então ele estaria livre, teria encontrado a verdadeira liberdade, mas ele não consegue fazer isso. E Jesus diz então que é mais fácil a um rico e não é fácil a um rico entrar no reino dos céus. E é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha a que um rico adentre ao reino dos céus. Mas Jesus não está dizendo que é impossível. Então, no próprio Evangelho, Allan Kardec também fala que há algum entendimento de que esse camelo aí seria uma corda grossa, feita com pelo do rabo do camelo, né? Quer ver, ó? Então, ele diz assim, né, que em hebreu a palavra que se usa para designar camelo também é um cabo. Então, parece que Jesus a empregou com outra significação, que seria um cabo grosso, né? Mas também nós podemos pensar que essa agulha, esse buraco da agulha, seja aquela porta menor que existe na entrada, existia na entrada das cidades, aquela porta imensa, que eventualmente se abria para que se passassem camelos e cavalos, também nas portas das igrejas e dos templos, e até hoje tem aquela porta que é bem grande, e tem uma porta menor. Muitas vezes a porta grande está fechada, a maior parte do tempo ela ficava fechada. E aquela porta menor se chama agulha, buraco da agulha, agulha. Né? Então, quando estava aberto somente o buraco da agulha, aquela agulha, os camelos passavam por ali, mas era difícil, eles tinham que se ajustar àquele pequeno espaço. Eles passavam, mas saíam do outro lado meio machucados, não era como se a porta grande estivesse aberta. Então, essa interpretação, não é? Significando isso, que não é impossível, que é difícil, que é com dificuldade, porque nós vamos nos acostumando ao conforto. Nós vamos nos acostumando às situações de poder, às situações de mando. Nós vamos nós vamos
principalmente desejando mais. E o desejo, ele é o primeiro gerador de necessidades. E uma necessidade é uma coisa que precisa ser atendida. Então, o conforto, ele gera desejo. A civilização, ela traz conforto. E nós, muitas vezes, não sabemos qual o momento em que temos que dizer: tá bom, é suficiente, basta. Também, quantos de nós nos perdemos nesse momento porque julgamos que ainda precisamos continuar provendo uma família que já atingiu a sua capacidade de autossustentação. Muitos pais e muitas mães nunca conseguem se aposentar e assim ter um tempo mais adequado, ter maiores possibilidades para dar a si mesmos condições de ter um foco, um hiperfoco no processo de autoiluminação. E também no processo de ser o transmissor, aqueles que já estamos numa idade mais provecta, de transmitirmos as experiências como os anciãos, nas tribos, aqueles que deveríamos e devemos passar as tradições, não é? Formar os sucessores. Para isso, vamos precisar de espaço, de tempo para convivermos, especialmente com os jovens, com as crianças, e orientarmos. Mas se nos perdermos nesse percurso, supondo que precisamos continuar amealhando recursos materiais, enquanto as energias do corpo ainda nos permitem, enquanto temos fluido vital suficiente, se continuarmos utilizando essa riqueza da saúde, essa riqueza da inteligência, a serviço de amealhar bens e riquezas materiais, então, com certeza, a utilidade que estamos dando a esse talento não é o da providência. Estaremos, então, na condição daquele que, tendo um talento, o enterrou. Esse talento enterrado nada mais é que esse momento em que fazemos essa escolha de darmos a Deus o que é de Deus. Especialmente quando já tivermos entregado tudo a César. É comum que nós, nesses pontos, tenhamos justificativas, argumentos sólidos para permanecermos servindo ao mundo. É provável que aqueles que nos rodeiam sejam os primeiros e que se nutrem, muitas vezes, da abastança material que proporcionamos, que eles permaneçam pedindo mais e mais, né? E nós podemos justificar dessa maneira. Mas então os espíritos nos dizem o seguinte, que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem,
Conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que concede a riqueza, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. Então, veja, a riqueza, ela é causa de arrastamento. Ou seja, o que é um arrastamento? É quando a nossa vontade se torna frágil. Quando nós não conseguimos a firmeza suficiente para resistir às tentações geradas pelas riquezas, pelo conforto que a riqueza nos proporciona. E a fascinação, veja, a fascinação que a riqueza exerce sobre todos nós. O que é a fascinação? A fascinação é quando a riqueza nós já estamos olhando para ela com um nível de apego que está já contaminado pela avareza. O avarento, ele ama a riqueza por si só. Ele é apegado ao bem material, mas não necessariamente usufrui daquele bem material. Ele deseja possuir, e a posse e a propriedade daquele bem é um fim em si mesmo. Ele não usufrui. Ele está com a mente sob o jugo de um brilho que o impede de enxergar qualquer outra dimensão que não seja aquela de ficar aguardando o momento em que terá maior segurança, em que poderá usufruir mais, considerando que ele nunca supõe que aquele momento tenha chegado. Ele está sempre buscando produzir mais e acumulando mais e mais. Então, o avarento não usufrui. Ele não deseja ter aquele bem para o seu próprio conforto, por simplesmente. É comum que vejamos avarentos viver em situação degradante, mas ele sabe que lá no seu cofre tem moedas, que no banco ele tem fortunas. Então, ele está já num grau avançado de fascinação, ele já está fascinado pela riqueza. É interessante porque é como o ciumento e o invejoso. O invejoso, ele não é que ele deseje o que o outro possua, porque desejar o que o outro possua é um nível de ambição, e isso pode ser até saudável, desejar ter uma posição que o outro alcançou, como ele fez para alcançar, vou fazer igual, né? Então, uma ambição que pode ser medida. O problema da ambição é quando ela é desmedida. Mas o invejoso, ele não é que ele queira o que o outro tem, ele não quer que o outro tenha. Esse é o problema da inveja. Ele não, às vezes ele tem muito mais do que aquela pessoa tem. Mas ele não suporta pensar que alguém, talvez numa situação de subalternidade, possa ter algo que ele até já tenha. Então, ele não suporta.
que o outro tenha, assim como o ciumento. O ciumento não é uma pessoa que ame necessariamente. Quando ele está com o objeto do seu amor, é comum que ele não usufrua da presença. É comum que ele se torne um cobrador de necessidades que ele nem possui. O ciumento, ele, sentindo-se não amado, ele não suporta a ideia de que aquele que ele transformou num objeto, numa propriedade, possa amar a outro ou a outros. O ciumento, normalmente, ele não suporta que a pessoa que ele diz amar, muitas vezes, se relacione até com a própria família, seus irmãos. Tem ciúme, há pessoas que têm ciúme da sombra do outro, mas é porque ele não quer que aquela pessoa ame alguém que não seja ele mesmo e que, ao amar, seja feliz, porque quem ama é feliz. Então, a riqueza, ela tem esse potencial de gerar ciúme, inveja, ambição, são os arrastamentos. E com isso, subjugar aquele que a possui. Então, os espíritos continuam dizendo que ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Por que da vida sensual? Porque, lógico, sensualidade, sensações, prazer. A riqueza, ela excita o prazer. Freud diz que há uma relação direta entre sexo e poder. Então, a riqueza, ela gera poder também. O poder também gera riqueza. E estaremos aí num caldo que torna essa prova realmente difícil, porque estarão muito próximos da pessoa que está vivenciando a riqueza, essa questão das posições sociais que ela vai galgar, do poder que isso vai lhe dar. Ao ter um poder, ela vai perceber que pessoas se submeterão a ela de uma ou de outra maneira. E isso é um excitante da sensualidade, porque os bajuladores de plantão estarão sempre presentes. Dificilmente uma pessoa com poder e riqueza ouve a palavra não. No Evangelho está uma advertência interessante de que num ambiente, se chegar um pobre em condições difíceis, provavelmente ele será ignorado, podendo até ser expulso. Mas se chega um rico debochado, por mais que ele esteja numa posição inconveniente, ele é abraçado, né? Ele é suportado, ele é tolerado. As pessoas criam situações para que ele não se exponha, justificam aquelas suas excentricidades. Então, os espíritos continuam dizendo que a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos.
Porque se você tem muita riqueza, você estará sempre também ocupado e preocupado em como manter. Assim como aquele homem rico que tinha muitas propriedades e uma colheita farta, e ele está olhando e pensando o que que ele ia fazer para colocar tudo aquilo que ele ia colher. Então ele pensa que ele vai, então no momento que ele poderia estar meditando, estar cuidando da sua autoiluminação, ele está pensando em construir mais celeiros para armazenar tudo que ele iria colher, para ele ter então, só depois de tudo isso, ele ter tranquilidade, segurança, e então viver numa paz que nada mais é que a paz do pântano. Mas mal sabia ele que naquela noite mesmo, a alma dele seria resgatada, né. Então os pensamentos dele estão voltados para isso, ninguém conseguiria tirá-lo dali. E nós vemos, muitas vezes, às vezes estamos numa reunião mesmo com companheiros, nós mesmos, e aquele que tem maior conexão com o mundo material, vamos dizer assim, né, normalmente ele traz o telefone celular, deixa ali, né, esperando, às vezes, alguma ligação importante, e normalmente essas ligações importantes, elas têm a ver sempre com alguma coisa que vem do mundo material e não com uma necessidade real, enfim. Então, eles continuam dizendo que a riqueza ela produz tal vertigem, a pessoa fica, vertigem é um desmaio, ela perde a noção espacial e ela perde a noção de realidade, né. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza, que ganhou na loteria, esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ela a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Por isso também que os espíritos nos advertem, né, que quando às vezes a pessoa ela está numa situação de grande vulnerabilidade, e aquele que tem melhores condições deve, lógico, cuidar dessa promoção, tirá-lo da linha, da miséria, para que ele possa, sim, encontrar, onde estão os seus direitos de cidadão, onde ele encontra os serviços mais adequados que ele possa usufruir e tal. Mas, se ele sai dessa condição de uma forma que não seja cuidada, em que não sejam trabalhada também, não só a miséria material, mas a miséria moral, a miséria social e a miséria espiritual, ele pode sair da condição de um oprimido e se tornar mais um opressor na sociedade. É isso que ele fala, se tornar mais um egoísta, mais um insensível. Então, eles continuam dizendo, né, que ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, ou seja, aquele camelo passar naquela agulha, naquela portinha estreita, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação, para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, mas ela não deixa de ser um veneno. Então, toda vigilância sempre será pouca, porque a pessoa que tem muitos recursos financeiros estará sempre rodeada de egoístas. Sempre. Sempre rodeada daqueles que são também opressores e que, se perceberem que ela está mudando a atitude, poderão se contrapor de forma veemente a que essa pessoa utilize da sua riqueza de forma providencial. Porque então
terão ciúme agora, ou inveja daquele que será o objeto das benesses da pessoa que até então os servia. Nós vemos filhos que, quando os pais chegam numa certa idade, muitos chegam a entrar com processos de interdição para que os pais não possam vender os seus bens. Até recentemente, até pouco tempo atrás, a pessoa com mais de 70 anos tinha que se casar com separação total de bens. Isso mudou recentemente. Mas qual a razão disso? Alguém que deseja ter para si aqueles bens não suporta pensar que o outro que amealhou aqueles bens possa dar-lhes um destino que não seja ele mesmo. Então, a riqueza é esse veneno que precisa ser utilizado como um remédio. E precisamos, todos nós, de muita sabedoria, porque a maioria de nós não acreditamos que somos ricos o suficiente, que já temos bens supérfluos espalhados à nossa volta. Sempre pensamos que ainda falta alguma coisa. Todos nós, com raras exceções. De uma ou de outra forma, estamos usufruindo de supérfluos que poderiam estar na mesa do outro, no corpo do outro, enfim, né? Então, a saúde, ela poderia restituir a saúde, né, como certos venenos, se empregados a propósito e com discernimento, com sensatez, com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria, aquele jovem moço que nós falamos, sobre os meios de ganhar a vida eterna, então ele diz: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos, então o apego, a avareza, é um obstáculo à salvação, é um grande obstáculo, é uma porta que se fecha. Né? Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos. E, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que é o sacrifício aqui? O sacrifício é esse ofício sagrado. É dar à riqueza uma providência sagrada. É colocá-la a serviço do bem para todos. Muitas vezes nos privando de algumas coisas, mas com alegria, com júbilo. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas ele não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Lembra que nós já falamos várias vezes dessa palavra, abnegação, negar a si mesmo. Negar conforto a si mesmo para que outros usufruam. Devotamento e abnegação, as duas palavras do mundo regenerado. E que nós ainda não conseguimos compreender o significado dessas duas palavras, devotamento e abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria
a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, falando aqui, a consequência de pegar o que Jesus falou, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ganhar o reino do céu. Se pegar essa acepção de forma rigorosa, nós estaríamos dizendo que teríamos então que abolir a riqueza, né? Seria, ademais, a condenação do trabalho que essa riqueza pode granjear. Então, os espíritos dizem que isso é uma consequência absurda e que não é esse o pensamento de Jesus. Que esse entendimento, né, reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Porém, o bem para todos. E não só para mim, para minha família, pelos que eu amo, pela minha nação. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, a riqueza, ela é esse grande elemento que vai permitir o progresso intelectual do ser humano. E nós sabemos que o progresso moral, ele vem a reboque do progresso intelectual. Então, a riqueza é necessária. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Essa é a nossa missão. Nós temos que melhorar, com certeza, né, o ambiente onde nós estamos. Né? Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia a população que a sua extensão comporta. Gerar as tecnologias necessárias para que sejam suficientes os recursos que a natureza nos disponibiliza, para que não venhamos a desperdiçar tantos alimentos, para que tantas fontes hídricas, tecnologia. Mas para isso, a riqueza é esse potente gerador da ciência, né? Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Então, aí, nós vemos a importância de cada vez mais se estabeleçam essas relações de uma forma saudável e não de uma forma opressora, a fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Imaginemos que isso está em 1865. Então, ele fala da rapidez nas comunicações. Hoje, nós estamos vivendo esse momento em que as comunicações são instantâneas, em que podemos saber exatamente de que necessita o outro lado do globo terrestre e o que cada um produz, o que cada um tem em abundância e como podemos fazer essas trocas. Para isso é necessário combater o egoísmo, combater a ambição, combater a inveja,
não é? O ciúme. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, porque é assim mesmo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro, não é? A usufruir dos frutos. Então, essa, né, satisfação das necessidades materiais, em primeiro lugar, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Que se ele necessita, o outro também. Não é? Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante e nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, meus irmãos, jamais supomos que é impossível àquele que possui recursos materiais acessar o reino de Deus. Não é impossível e ele tem nas mãos excelente meio de avançar cada dia e cada vez mais. Tem um filme, A Lista de Schindler. Schindler, quem já subiu uma escada rolante, quem já subiu um elevador, já viu Schindler? É aquela família, né, que construiu, responsável pelos elevadores, enfim, por vários equipamentos importantes de progresso, mas especialmente nós vemos hoje em dia nos shoppings, na escada rolante e elevadores Schindler. Então, uma família de alemães. Então, tem um filme, A Lista de Schindler. Então, Schindler tinha uma fábrica. E ele, então, no começo da sua... uma fábrica na Alemanha, no começo da sua vida, em pleno Holocausto, ele não tinha noção do que aquilo significava. Mas depois, ele, numa situação específica, ele teve uma iluminação. Ele caiu em si e ele começou a utilizar os recursos dele financeiros para salvar judeus, empregando-os nas suas fábricas. E o filme é belíssimo. E ao final, ele já não tinha mais nenhum recurso financeiro, e então ele não consegue salvar mais ninguém, quando ele se dá conta que ele ainda tem um relógio para comprar a possibilidade de mais um judeu ir trabalhar com ele. E então, é isso, né? A lista de Schindler. Mas, vejam, ele não tinha percebido que ainda tinha um relógio. E talvez chegue um dia para nós em que nós venhamos a perceber que, nossa, mas eu ainda tinha tal coisa. Poderia ter diminuído a fome de alguém, né? Então, que Jesus nos abençoe e vamos pensar, não é? O quanto nós temos de recurso, o quanto somos ricos e não nos damos conta, não é?